Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje, a aula do EJA, nós temos uma aula de Geografia. E nós vamos falar sobre o tema o uso e ocupação do solo no espaço geográfico. E aqui a gente já começa com um dos principais elementos, com um dos principais conceitos da geografia, que é justamente esse conceito de espaço geográfico. Quando a gente vai falar sobre espaço geográfico, é importante a gente lembrar primeiro, a geografia ela vai justamente relacionar esses dois elementos, a humanidade e a ação da humanidade sobre o espaço. E aí quando a gente tem essa ação humana sobre o espaço, é justamente o elemento que a gente está falando de hoje, que é espaço geográfico. Então quando a gente fala de espaço geográfico, é esse espaço, essa área, onde sofre a influência humana, onde tem uma ação humana acontecendo. E aqui, onde essa ação humana está acontecendo? Onde nós temos uma ação antrópica, antrópica, uma ação cultural, ações humanas acontecendo. Onde? No solo. Então é justamente essa ocupação do solo que a gente está tratando aqui. Tá? Então, como o ser humano está utilizando e ocupando o solo. Tá? Então, como que nós temos essa humanidade, esse ser humano, ocupando o solo e utilizando ele. Vamos lá então, nesse tópico vamos compreender o que é solo, os tipos de solo, sua importância para o ecossistema e a sociedade, bem como os impactos socioambientais decorrentes do mau uso. Então aqui a gente pode até inclusive citar a questão da necessidade mesmo. Quando a gente fala de solo, é um dos elementos fundamentais para a existência de vida. Tá? Por que é fundamental para a existência de vida? Quando a gente fala aí dessa questão do solo, pensa, a gente tem o planeta Terra, quando a gente fala das esferas externas da Terra, os componentes externos, nós temos uma camada que é chamada de litosfera, uma camada que é chamada de hidrosfera e outra camada que é chamada de atmosfera. A litosfera, ela é a camada do solo, das rochas. Na verdade, o solo é esse processo de decomposição da rocha, transforma a rocha em solos e os seus diversos tipos. A hidrosfera é a camada das águas, seja a água no seu estado líquido, gasoso ou sólido, tá? No estado de vapor, seja ela como gelo, ou até mesmo a água na superfície da terra, como a água doce nos rios, ou a água salgada nos oceanos, ou até mesmo a água presente no subsolo, então os aquíferos, tudo isso são os elementos da água na hidrosfera. Tá? E nós temos a atmosfera. A atmosfera é essa camada de gases que envolve o planeta Terra, que tem a função de proteção, que tem a função de garantir a sobrevivência humana. Tá? Aliás, não só humana, a sobrevivência de todas as espécies de seres vivos que nós temos no nosso planeta. Bem, por que eu estou citando sobre essas três esferas? Se a gente for falar dos tipos de planeta que existem no nosso sistema solar, a gente pode classificá-los em dois tipos, planetas rochosos e planetas gasosos. E aí é onde entra essa questão da gente compreender a importância do solo. Os planetas que nós chamamos de planetas gasosos são planetas muito maiores do que o planeta Terra. Só que esses planetas gasosos, eles não têm uma litosfera firme, uma litosfera presente, uma litosfera sólida, firme ali, que permita a existência de vida. Então, um planeta com gases muito densos, a gente consegue até visualizar esses planetas, ver a área total que eles ocupam, mas esses planetas não permitem a existência de vida. Então, quando a gente fala sobre os planetas gasosos, a gente não fala, nem mesmo cogita a ideia da existência de vida ali, tá? Até porque a adaptação seria muito diferente do que o que nós imaginamos, do que nós compreendemos para a existência de vida. E aí o planeta Terra, a presença dessas três esferas, litosfera, hidrosfera e atmosfera, combinam de diferentes formas, de maneira a ter diferentes paisagens que, independente dessa combinação,
ela vai permitir a existência de vida. Ou seja, o solo, a água e a atmosfera, elas têm que combinar de forma a preservar, né, a manter a existência de vida no planeta. Lembrando que todas as três são fundamentais para a existência de vida. Se faltar uma dessas três esferas, não há possibilidade de existência de vida nesses planetas. Por isso que outros planetas com litosfera, hidrosfera e atmosfera são investigados em relação a essa presença, a existência de vida. Como, por exemplo, Marte. Por que que os nossos astronautas, né, por que que eles têm ido a Marte? Por que que sondas espaciais são mandadas a Marte? Porque ela tem essas três esferas, tá? Então tem uma possibilidade da existência de vida nesse planeta, no planeta Marte. E aqui no nosso planeta, a existência das três combinam de forma a dar aí a presença da vida. E aí, é claro, na nossa aula de hoje, nós vamos destacar qual dessas camadas? A litosfera. Então, ó, das três a gente destaca a litosfera. Essa litosfera, justamente a camada de rochas, tá? E essa rocha, ela sofre dois processos, que são o processo de intemperismo e o processo de erosão. O que que são esses processos? O intemperismo é um processo onde a rocha, as rochas, né, os vários tipos de rocha, elas vão sofrer um processo de intemperismo que é a decomposição desse material. Então, a ação da água nessa rocha, a ação dos ventos, a ação de seres vivos, de material orgânico decompondo ali sobre essas camadas, né, sobre essas rochas, vai também auxiliar no processo de decomposição desse material. Então, o intemperismo também pode acontecer de forma mecânica. E aí a gente vai ter um animal passando ali por cima ou se decompondo em cima da rocha, faz a transformação dela. Ela se decompõe. Então, o material que forma a rocha, ele vai se fragmentando, tá, em pequenas partículas. E essas pequenas partículas vão formando o solo. E esse solo, essa camada rochosa, ela vai se misturando a outros elementos, como material orgânico de restos de animais, material orgânico de restos de plantas, né, e vai formando ali solos que podem ser arenosos ou argilosos. Então é a quantidade de elementos que tem ali, se são mais presente a argila ou mais presente a areia. E aí a areia, a granulometria da areia é um pouco maior do que a da argila. E essa areia, ela não permite, aliás, quanto mais arenoso é um solo, pior vai ser para os cultivos humanos. Que tipo de cultivo? A agricultura. Se você vai plantar algo, um solo arenoso, ele é pior para a plantação. Por isso que a gente observa, por exemplo, no deserto do Saara, aquela grande quantidade, né, de dunas de areia, você pode observar, tem ali aquele banco de areia, o que acontece? Não tem nem mesmo vegetação. Aquele solo ele fica exposto, né, ele fica ali na praia, por exemplo, né, a camada maior, a presença maior de areia, o que acontece? Não tem vegetação. O solo desnudo, o solo destampado, descoberto, tá? Quando você tem o solo mais argiloso, o que acontece com esse solo argiloso? A presença da argila, o solo ele é mais pegajoso. Esse solo, ele retém, então, uma maior quantidade de água. Naquela terra, né, naquela camada de solo arenoso, a água ela infiltra mais. Só que ela é como se ela passasse direto por esse solo, tá? Por esse solo arenoso. Já no argiloso, fica ali, ó, dá aquela liga, né, entre o material argiloso e aquele material de água, tá? Então, junta também, mais fácil, materiais orgânicos. E aí você tem uma vegetação mais exuberante e o uso humano vai ser mais fácil ali, até mesmo a sobrevivência humana. Busca-se solos mais argilosos. Se é para construir uma casa, se é para construir, né, moradia, se é para fazer agricultura, se é para buscar ali os alimentos, seja plantando ou fazendo ali a coleta, né, então desde a origem da humanidade a gente vai ver a presença do ser humano em solos mais argilosos e a sobrevivência mais fácil nesses solos argilosos. Então, até quando a gente fala do valor, o valor monetário, financeiro desse solo, é um solo mais caro. Quando você vai ver uma fazenda, por exemplo, você vai, olha só, você vai,
nesse exemplo agora, você vai se tornar proprietário de terra, proprietário de fazenda. Você vai procurar o quê? Duas coisas são fundamentais quando a gente fala de valor de terra rural ou até mesmo urbana. O valor está na qualidade do solo. Solos argilosos são mais caros, então a área de uma fazenda, quanto mais argilosa, mais cara vai ser essa fazenda. E é claro, a quantidade de água ou a proximidade de água. Tá? A proximidade de um córrego ou de um rio torna aquela propriedade mais cara. E até mesmo as regiões urbanas, as cidades, onde elas surgem, desde as primeiras civilizações, em torno dos rios. A gente acabou de ver, né? A gente teve uma sequência de aulas voltadas mais para a história, como que a gente observou as primeiras cidades próximo de rios. Cidade de Jericó, a região da Mesopotâmia, né, os rios Tigres, Eufrates, na mesma região, o rio Jordão, as primeiras civilizações todas em torno dos rios. E quando a gente traz para a atualidade, esses rios não deixaram de ser importantes. Inclusive aqui no nosso estado, a gente vai falar, aqui em Goiás, qual era a capital de Goiás? A cidade de Goiás. Um dos fatores, tá? É claro que existe uma combinação de fatores ali, inclusive o fator político, a questão do relevo, né, foram importantes para a troca da capital. Mas um dos elementos é a questão da hidrografia. Para quem é turista e vai à região da cidade de Goiás hoje, você encontra ali vários rios. Você pode, né, tomar banho nesses rios, até mesmo a gente observa pessoas que vão para pescarias, né, nesses rios ali da cidade de Goiás. Porém, se a gente vai falar de abastecimento, pensa, cidade de Goiás tem em torno, tá, não vou dar o valor exato, mas em torno de 20 mil habitantes. Para 20 mil habitantes, essa cidade está ali, né, sendo abastecida pelos rios que tem, principalmente o principal rio, né, ali, mais conhecido também, o Rio Vermelho. Nós temos ali o Rio Bugre, né, o Sucuri, o Poço do Sucuri. A gente vai ter ali alguns rios passando, mas pensa se a cidade de Goiás continuasse sendo a capital de Goiás, do estado de Goiás. A gente, com uma população hoje da cidade de Goiânia, Goiânia tem 1.300.000 habitantes. E isso, quando a gente vai falar de zona metropolitana, vai aumentar esses números. Então imagina, de 20 mil habitantes hoje na cidade de Goiás, se fosse a capital, teria mais de 1 milhão. Para abastecer 1 milhão, já passaríamos por dificuldades de abastecimento. Então a hidrografia foi um dos elementos que levaram, né, a essa expectativa de trocar a capital do estado, né, saindo da região da cidade de Goiás, vindo para a região atual, cidade de Goiânia, certo? Então são esses elementos que a gente vai falar na aula de hoje. E hoje, como a gente viu aqui, os tipos de solo, o que é o solo, os tipos de solo, sua importância para o ecossistema e a sociedade, bem como os impactos socioambientais. Então, uso e ocupação do solo no espaço geográfico. O conceito, substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais. O solo, mais do que simplesmente a camada superficial da Terra, é conceituado como substrato terrestre que contém materiais orgânicos e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. Esse intemperismo, gente, é justamente essa decomposição das rochas, tá? Posso até colocar aqui, ó, sinalzinho de igual, tá? Intemperismo é esse processo de decomposição da rocha. Trata-se de um recurso renovável, ou seja, o solo é um elemento natural que pode ser por diversas vezes utilizado, reutilizado pelo ser humano em suas atividades produtivas, embora a má utilização e a não conservação dos solos façam com que eles se tornem incultiváveis. Então, por exemplo, na agricultura, se plantar sem os devidos cuidados, você pode tornar aquele solo inutilizado. Tá? Por exemplo, acelerar um processo de desertificação ou arenização desse solo. Tá? Para melhor compreender a sua estrutura, elaboram-se os conhecimentos a respeito dos horizontes do solo. Assim nomeamos horizontes O, horizonte A, horizonte B, horizonte C e rocha-mãe. E aqui a gente observa justamente isso. Olha, a camada mais superficial,
Tá vendo que essa camada mais superficial, a gente tem ali a vegetação logo acima dele, e nessa camada mais superficial, ela é até mais escura que as demais. É a camada que está mais decomposta, onde a granulometria, né, ela é menor, né, mais esfarelada, digamos assim. Esse é o horizonte O, justamente porque ele tem maior quantidade de material orgânico. O horizonte A, B e C, olha só o que acontece. Todo mundo já cavou um buraco? Principalmente quando criança, né? Cava ali um buraco. As primeiras camadas, a mais rasa, você consegue cavar com facilidade. De repente você começa a cavar, você começa a encontrar alguns torrões de terra, você consegue encontrar alguns pedaços de pedra, né? E quanto mais fundo você vai cavando, maior a quantidade de pedras que você vai encontrando. Justamente ali nós vamos ver esses horizontes. Ó, horizonte A, nós teríamos uma facilidade maior para cavar. É mais fragmentado o solo. No horizonte B, uma quantidade maior de pedras. No horizonte C, várias e várias pedras maiores. E o horizonte C, a gente já está na transição, olha lá, do que é a rocha-mãe. Ou seja, uma rocha já inteiriça, onde para você cavar, você tem que vir com a picareta mesmo, quebrando essa rocha, tá bom? Então essas são as camadas da terra, as camadas do solo, perdão, os horizontes do solo. E aqui você tem, inclusive, ó, do lado aqui, do lado ali. Isso. Do lado ali você tem, inclusive, o link para vocês assistirem um vídeo para complementar essa minha fala sobre os horizontes do solo, tá certo? Seguimos aqui, então. Nós temos os recurso essencial para a vida dos humanos. Como eu falei, uma das grandes importâncias do solo, né? Ele é um recurso essencial. A importância do solo para a vida dos seres vivos está relacionada com os benefícios que esse recurso pode proporcionar. Entre eles é possível citar o fornecimento de nutrientes para a terra, proporcionando o plantio de alimentos ricos em vitaminas e minerais necessários aos seres humanos. Para que o solo se desenvolva da forma correta, ele precisa da ação conjunta de componentes líquido, como a água, os elementos gasosos, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, hidrogênio, entre outros. Então aqui é onde a gente fala sobre esse processo, né, de enriquecimento do solo. Então esses componentes aqui, se de repente o solo lá da sua terra, né, não está produzindo, faz o enriquecimento do solo com esses nutrientes, com essas propriedades, tá certo? Seguindo aqui nós temos a importância do solo para as atividades humanas. O solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre e é muito importante para o desenvolvimento de praticamente todas as atividades humanas. Ele é a base para todos os objetos técnicos oriundos das relações dos seres humanos com a natureza. Sua função não se resume à base da agricultura ou do plantio, pensando no aspecto do cultivo e de culturas. O solo é aproveitado para diversas atividades econômicas, como exploração de recursos minerais e energéticos. Lembrando, gente, olha só, se eu for pensar tudo que é construído pelo ser humano, você tem ali basicamente recursos naturais. E grande parte desses recursos naturais, o que é que eles são? Rochas, parte do solo. Se a gente pensa, vai construir uma casa de tijolo é de barro. Esse barro ali, aquele tijolo, ele é feito com o quê? Com material do solo. Se você vai fazer aí ligas metálicas, essas ligas metálicas, elas vêm também das rochas, tá? Então você vai retirando ali esses recursos naturais da natureza. E basicamente tudo que a gente vai produzir vai vir a partir desse recurso natural, do solo, tá bom? Seguindo aqui, a importância do solo no espaço urbano. Também é importante para o desenvolvimento da urbanização das cidades, pois ele é uma matéria-prima necessária para a construção de casas e edifícios. As relações homem-meio são responsáveis pela configuração do espaço geográfico e uma das consequências desse processo é o arranjo estrutural das cidades. Produzido e reproduzido por meio de ações coordenadas, o espaço urbano é modelado seguindo uma ordem de interesses econômicos. Sendo assim, o capital cria espaços privilegiados para atrair empresas e criar bairros com infraestruturas diferenciadas para a população de classe alta e para a de menor poder aquisitivo, provocando assim a segregação residencial e a exclusão de alguns locais da cidade. Inclusive,
aqui, né, Goiânia, por exemplo, no seu planejamento, o que nós observamos? A cidade de Goiânia usa muito o uso aí de parques. Então, vários parques pela cidade, justamente proporcionando uma qualidade de vida melhor para os seus moradores. E aí esse solo exposto, melhorando a infiltração da água no solo, diminuindo aí o processo, né, de erosão, que ela pode ser destrutiva, né, principalmente dentro das cidades. Então a gente vai ter toda esse trabalho de planejamento. Bem, na nossa aula de hoje, esse processo introdutório sobre o elemento solo. Nas próximas aulas, a gente volta falando um pouco mais sobre ele, sobre as suas características e problemas ambientais ligados ao solo. Certinho? Pessoal, tchau para vocês, até a próxima. Valeu!